Meus irmãos, graça e paz, eu gostaria aqui de falar um pouquinho dessa falácia calvinista do chamado eficaz interno do Espírito Santo, que Deus só chama, né, e aí por isso que eles falam da graça irresistível, de forma eficaz somente os eleitos. E nós já fizemos algumas exposições aí dos textos bíblicos, mostrando que a eleição ela não é a salvação, né? Todas as pessoas que creem, porque o chamado é feito, né? Nós encontramos algo que sintetiza o chamado, a conversão, lá em Jó capítulo 36, a partir do verso 9, né? que Deus faz com que eles percebam a sua iniquidade, né? A sua depravação, e nós vemos isso lá em Romanos capítulo 1, em que o Senhor, a partir do verso 18, em que o Senhor se revela, né, se manifesta, mas mesmo assim alguns homens endurecem os seus corações. Em Mateus capítulo 13, dos versos 10 a 23, quando fala da parábola do semeador, nós vemos que não é Deus quem endurece, né, o próprio coração daquelas pessoas está endurecido, porque Deus dá esse espaço de liberdade para que possam crer. Nós vamos ver isso por toda a Bíblia, né? Nós vemos, por exemplo, Isaías 65:12, quando fala que eles escolheram fazer aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Isso mostra de forma clara o livre-arbítrio, ou pelo menos esse espaço de liberdade que o Senhor dá para que o ser humano possa crer ou possa rejeitar ao chamado, à conversão. Portanto, a graça ela é resistível, ela não é irresistível, porque os textos bíblicos mostram que Deus chama e muitas vezes as pessoas rejeitam esse chamado por sua livre vontade. Agora, quando nós vemos essa questão do chamado eficaz interno somente aos eleitos, e nós já podemos ver que a eleição ela é um propósito, né? A partir do momento que nós cremos na mensagem do Evangelho e cremos em Cristo e damos crédito à mensagem, que é o que diz claramente ali em Atos capítulo 8, verso 12, e a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, de Romanos capítulo 10, verso 17, a partir do momento que nós cremos, lá de Efésios capítulo 1, verso 13, no versículo 14, diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, a regeneração, ela vem depois da pessoa crer. Então ela é introduzida no reino de Deus, de acordo com Colossenses capítulo 1, verso 13. E ela é transportada do império das trevas para o reino de Deus. Ela é então vivificada, né, de acordo com João 5, 24 e Efésios capítulo 2, verso 1 a 5, quando Paulo explica essa mecânica. Então ela é eleita para um propósito, que é para a santificação. E esse propósito também deve ser cumprido e confirmado, de acordo com 2 Pedro capítulo 1, verso 10, porque nós fomos então feitos participantes dessa vocação, que é o convite a um lugar celestial, de acordo com Hebreus capítulo 3, verso 1, e de acordo com Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16, ou seja, avançamos para alcançar aquilo pelo qual nós já fomos alcançados. Ou seja, se Jesus disse que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu para darmos frutos, esse fruto, essas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, né, Efésios 2:10, é a eleição, e essa eleição deve ser então confirmada através da perseverança e da observância às Escrituras, de acordo com Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4. Quando nós vemos o chamado, nós podemos sintetizar isso, né, em duas passagens, né, Lucas capítulo 18 e Atos capítulo 16, no chamado do jovem rico e no chamado do carcereiro romano. Nós vemos que eles fizeram a mesma pergunta e a eles foi dada a mesma orientação. O carcereiro romano perguntou: o que devo fazer para me salvar? O jovem rico perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ao carcereiro romano, Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Isso está falando de salvação, porque logo depois eles foram batizados. E nós vemos o jovem rico, a orientação do próprio Cristo ao jovem rico, dizendo: vem e segue-me. Ou seja, o jovem rico endureceu o coração e o carcereiro romano não endureceu o coração.
O carcereiro romano teve mérito na salvação? Não, não teve mérito na salvação, porque ele apenas creu numa obra que já fora realizada por Cristo na cruz, unilateral. O jovem rico então rejeita o chamado para receber o dom gratuito de Deus. Portanto, cumprir-se-á na vida do jovem rico, que está em João 3,18. O que não crê permanece condenado, porquanto a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas eles rejeitaram a luz. Ao passo que o carcereiro romano foi introduzido então no reino de Deus, porquanto creu na mensagem, como diz o texto bíblico de forma clara. Amém? Deus abençoe. Esse chamado eficaz do Espírito Santo interno somente aos eleitos é somente uma falácia calvinista, porque na realidade a justiça de Deus, o caráter de Deus não escolheria apenas alguns em detrimento de outros que têm o mesmo pecado, porque Provérbios capítulo 11, verso 1 diz que Deus odeia a balança enganosa, mas o peso justo é o seu prazer. Deus abençoe.